Glória a Deus. Você pode sentar, amada. Obrigado, louvor. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. Então, como Nelly falou, né, os nossos pastores, eles estão em reunião da supervisão, certo? Lá em Campina Grande, por isso que eles não estão aqui, ok? Mas a palavra de Deus ainda está. Amém? Glória a Deus. Então, a gente vai continuar com o tema do mês. Amém? Que é sobre fidelidade. Espera aí que meus papéis aqui estão caindo. Amém. Então, a gente vai continuar com o tema do mês, que é sobre fidelidade. Amém? Então, eu fui lá no dicionário e procurei a definição de fidelidade. O que é fidelidade? Constância nos compromissos assumidos com outrem, característica do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, característica do que é fiel. E o que é fiel? Que se mostra constante em ideias ou hábitos, que denota exatidão, rigor, que não se afasta da verdade, que mostra conformidade, que segue um padrão anteriormente estabelecido. Amém? E hoje à noite, uma das coisas que eu queria falar com vocês é sobre por que nós devemos ser fiéis. Amém? E o primeiro ponto do porquê nós devemos ser fiéis é porque Deus também é fiel. Amém? Uma das características de Deus é a sua imutabilidade, ou seja, a sua constância. E como a gente viu sobre definições, uma característica do fiel é constância em ideias ou hábitos. Amém? Então, podemos dizer que Deus é fiel. Amém? Que uma das características, os atributos de Deus é fidelidade. Por isso, abre lá em Tiago, capítulo 1. No versículo 7, ele fala assim. Eu abri Tiago 7. 17, perdão. Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Também lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Ele fala o seguinte: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Amém? Em outras versões diz: porque eu, Senhor, sou fiel. Então, porque sabemos que podemos confiar nele, confiamos nele. Amém? Porque sabemos que Deus é fiel, nós confiamos nele. Abre lá em 2 Timóteo. Capítulo 2, no versículo 13. Ele fala assim: se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Amém? Independente de Deus é fiel. Amém? Vamos lá para Hebreus, capítulo 10. Versículo 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Então, ser fiel é um atributo de Deus, é uma característica de Deus. E como filhos de Deus também deve ser uma característica nossa. Amém? Então, outro ponto que eu coloquei aqui, porque devemos ser fiéis, é porque fomos capacitados pelo Espírito para sermos fiéis. Abre lá em Gálatas, capítulo 5. No versículo 22.
Eu estava lendo na versão Almeida Corrigida e Fiel, e agora vou ler na... Acho que é Viva. Gálatas, capítulo 5. Deixa eu achar Gálatas. No versículo 5, 22, fala assim: Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Mas o que eu quero focar é, quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós essa espécie de frutos, fidelidade. Amém? Então, o Espírito Santo de Deus dentro de nós nos torna capazes de sermos fiéis. Amém? Outro ponto, por que devemos ser fiéis? É porque é esperado de nós sermos fiéis. Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 4. Do versículo 1 ao 2. Ele fala assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Amém? Outro ponto, por que devemos ser fiéis? Porque tememos ao Senhor. Amém? Por sabermos quem Deus é, somos constrangidos a sermos como Ele é. Porque o reverenciamos, somos fiéis. Lá em Josué, capítulo 24. Do versículo 14 ao 21. Ele fala assim: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Outras versões diz com fidelidade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, a casa da servidão, e que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos por meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servires a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Amém? Então, porque o povo entendeu quem Deus é, sabia a fidelidade do Senhor, viu que Deus foi trabalhando com ele, que livrou eles do Egito até aqui, fez grandes coisas, eles decidiram ser fiéis ao Senhor. Amém? Luciano Subirá fala assim: ser fiel é reflexo da santidade ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, outro ponto, por que nós somos fiéis? Porque existe um galardão. Amém? Quando nós somos fiéis. E uma das coisas que eu estava me lembrando sobre ser fiel e galardão foi que, quando nós éramos pequenos, a gente sempre foi envolvido com a igreja, sempre trabalhando no meio da igreja. E uma das coisas que manhã fazia, mesmo quando a gente não queria vir para a igreja ajudar, por exemplo, a limpar, ela fazia assim: não, é porque você vai ganhar uma pedrinha na coroa.
Querido, eu estou esperando minha coroa no céu, vai ser deste tamanho, cheia de pedrinha, viu? Amém? Mas existe um galardão para nós que somos fiéis. Abre lá em Apocalipse. No capítulo 2. E aqui em Apocalipse, ele vai falando algumas coisas para as igrejas. E esses versículos especificamente que a gente vai ler, é sobre eles permanecerem fiéis depois de algo ter acontecido. Amém? Algumas situações. Mas ao anjo da igreja em Esmeralda escreve isto. Eu escrevi, certo? Escrevi. O primeiro e último que foi morto e reviveu, conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tem mais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. O ponto aqui é o 10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa de vida. Amém? Então, eles passaram aqui por um processo. Se for fiel, vai ter uma coroa. No versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 11, ele fala o seguinte: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos voltando, em Tiago 1,12. Ele fala o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. 1 Pedro 5, do capítulo 1 ao 4. Do versículo 1. Capítulo 5. Espera aí que eu abri o capítulo errado. Ele fala o seguinte: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe e ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Amém? Então, amados, um ponto que eu queria que a gente observasse é que nos versículos anteriores que a gente leu, antes de receber uma coroa, antes de receber um nome, existe algo que precisa ser feito. Amém? Então, precisamos ser encontrados fiéis. Então, a gente precisa fazer algo antes de receber uma coroa. Amém? Então, outro motivo da gente ser fiel é porque existe um juízo. Amém? Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Ah, não é Coríntios não, é Crônicas. Perdão. É porque eu anotei aqui. Pensei que era Coríntios. Ele fala o seguinte, do 13 ao 14.
Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a divindade para o consultar. E não buscou o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Em outras versões diz que porque Saul foi infiel ao Senhor, ele foi morto. E o reino dele foi tirado e foi dado a Davi. Amém? 2 Crônicas, versículo 28. Não, 2 Crônicas, capítulo 28. O versículo é 19. Ele fala o seguinte: porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais, rei de Israel, porque se houve desenfreadamente em Judá, vindo prevaricado grandemente contra o Senhor. Amém? Salmos 73, 27. Do 11, não, do 27. Na versão viva, ele fala assim: quem desprezar o Senhor será destruído. Quem desprezar a Deus será destruído. Quem se afastar do Senhor será castigado com a morte. Nessa outra versão, pois eis os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Então, se o seu coração, queridos, não se mantém fiel perante o Senhor, vai vir juízo. Amém? Provérbios, capítulo 22. Versículo 12. Ele fala o seguinte: eita, eu não lembro qual foi a versão. Deixa eu ver se eu acho. Porque ele fala assim: os olhos do Senhor conservam conhecimento, mas a palavra do ímpio ele transtornará. E eu tenho uma versão que ele fala que um infiel. Depois eu acho. Mas bora lá. Queridos, o primeiro motivo e principal por que devemos ser fiéis é porque amamos ao Senhor. Amém? Porque Ele é fiel, porque Ele é justo, porque Ele é bom, porque tememos ao Senhor. Mas existe também um galardão, e glória a Deus porque existe um galardão, mas também precisamos entender que também existe um juízo, existem consequências por nós não sermos fiéis ao Senhor. Amém? E uma das coisas que essa questão do galardão, ou do juízo, do castigo que vem, é porque ele está muito ligado no que nós fazemos para Deus. Como assim? Do que Deus nos chamou para fazer, nós podemos receber um galardão, ou, se nós não formos fiéis, um castigo. Amém? Em primeira... Peraí, não sei se é Crônicas ou é Coríntios. Acho que é Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 3,
do versículo 11 ao 15. Não é Coríntios mesmo. Primeira Coríntios, do 11 ao 13. É, 1 Coríntios. Perdão. Ele fala assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Amém? Então, nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Amém? Então, tem a ver com o tribunal de Cristo, a nossa prestação de contas com o Senhor. Amém? Então, nós precisamos entender uma coisa. Quando eu estava lendo, eu vi não sei quem foi lá que postou, mas ele postou o seguinte, ele fazendo uma comparação do tribunal de Cristo como o Oscar, tá? Toda pessoa que chegou lá no Oscar, ela foi escolhida, ela foi selecionada para estar lá, mas existem pessoas específicas que vão ganhar a estatueta do Oscar, certo? Querido, no dia do tribunal de Cristo, eu e vocês estamos com a nossa salvação garantida. Amém? Glória a Deus e aleluia. Mas as nossas obras, aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós precisamos prestar conta a respeito disso. Amém? Então, ele falou o seguinte: quem enxerga o aspecto triste do tribunal de Cristo faz do céu o inferno. Quem negligencia o aspecto triste no tribunal menospreza o valor da fidelidade. Então, queridos, nós precisamos ser fiéis com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Temos de ter cuidado para não perdermos o nosso galardão. Lá em 2 João, no versículo 8, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Amém? Lá em Salmos, no capítulo 139, ele fala que Deus nos viu quando ainda éramos informos e todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus. Amém? Deus tem um plano para cada um de nós, queridos. Mas cabe a nós segui-lo ou não. Amém? E é justamente sobre isso que nós vamos prestar conta. Dos planos que Deus tinha para nós realizarmos, se nós realizamos ou não. Amém? Então, Deus tem um plano específico para cada um de nós cumprirmos e, por isso, alcançarmos vidas. Mas se nós não fizermos a obra dele, a obra não vai parar. Amém, querido? Deus te chamou, existe algo específico que eu e você, nós precisamos fazer. Mas se eu e você não formos fiéis ao que Deus quer que a gente faça, Deus vai levantar outro para fazer. Amém? Abre lá em Esté, no capítulo 4. Do versículo 12 ao 14. Você conhece a história de Esté? Esté foi escolhida rainha, e aí, como é o nome do arengueiro? Que eu toda vez esqueço. Que queria matar os judeus? Naamã? Pronto, Naamã. Amã, pronto. Amã, ele fez um plano para matar
os judeus, certo? E aí Mardoqueu, ele fica sabendo disso, fica muito triste com essa notícia. E aí Esté vai lá e para saber para Mardoqueu o que foi que tinha acontecido. Mardoqueu vai e fala para ela o que tinha acontecido. E fala para ela e falar com o rei para que essa questão, né, para ela intervir em favor do povo. Só que aí ela responde a Mardoqueu dizendo que não vai porque ela tem medo de morrer. E aí no versículo 11, no versículo 12, fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. No 13 ele fala, então Mardoqueu mandou que respondessem a Esté. Não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Amém? Mardoqueu estava dizendo, Esté, minha filha, se você não fizer aquilo que provavelmente você foi feita para fazer, se preocupe não, o livramento vai vir de outro jeito. Mas aquilo que Deus quer fazer com o povo vai se cumprir. Amém, queridos? Então, não se ache demais, não ache que você é a última Coca-Cola, a última peça do quebra-cabeça para o plano de Deus acontecer. Queridos, eu e você, nós precisamos entrar nesse plano, fazer parte desse quebra-cabeça. Mas se eu e você não quiser fazer parte, Deus inventa outra pecinha, encaixa. Amém? Glória a Deus. Então, outro ponto sobre cumprirmos, obedecermos, sermos fiéis ao chamado de Deus para nossas vidas. É compreender o tempo e o modo de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Por não compreender o tempo e o modo, podemos atrapalhar os planos de Deus para a nossa vida e para a vida dos outros. Lá em Atos, no capítulo 7. Ele vai contar, nessa parte aqui, sobre a história do povo de Israel. E a gente vai ler do 23 ao 30. Vou ler na minha Bíblia mesmo, na Viva. Um dia, quando ele estava com 40 anos, está falando sobre Moisés, tá? Um dia, quando ele estava com 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos israelitas. Nessa visita, viu um egípcio maltratando um homem de Israel. Então Moisés defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Moisés esperava que seus irmãos entendessem que ele tinha sido mandado por Deus para socorrer a todos eles. Porém, eles não entenderam. No outro dia, viu 2 homens de Israel brigando. Tentou agir como um pacificador. Senhores, disse ele, vocês são irmãos e não deviam estar brigando assim. Isso está errado. Porém, o homem que era culpado pela briga recusou a ajuda de Moisés. Quem o nomeou autoridade e juiz sobre nós? Perguntou ele. Você vai me matar como matou aquele egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu do país e morou com estrangeiro na terra de Midian, onde nasceram seus 2 filhos. 40 anos depois, no deserto próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a ele num arbusto em chamas. Amém? Então, queridos, a gente viu aqui que a intenção de Moisés era ajudar o povo dele. Mas, querido, né, Deus não mandou Moisés matar o egípcio. Não era assim que ele ia libertar o povo, não. Moisés se atravessou na frente. E porque ele se atravessou na frente, não entendeu o tempo e o modo. Queridos, Deus tinha chamado ele para livrar o povo. Ele já estava com isso aqui entendido. Que Deus tinha chamado ele para livrar o povo. Só que aí ele não respeitou o tempo e o modo. Matou um egípcio, por isso teve que fugir. E o povo teve que esperar mais 40 anos sendo escravo.
Porque Moisés atrasou o chamado para a vida dele e atrasou também a bênção que ele seria na vida de outras pessoas. Eu e você precisamos entender, precisamos saber como é o nosso chamado. Somos chamados por Deus, glória a Deus e aleluia. Mas sermos fiéis no chamado de Deus é sermos fiéis no tempo e no modo. Amém? Queridos, Deus nos chamou para sermos apóstolo, profeta, pastor. Mas existe um tempo e um modo. Amém? Glória a Deus. Seja fiel, outro ponto, sermos fiéis naquilo que Deus nos chamou para fazer. É ser fiel mesmo quando o mundo lhe oferecer boas coisas. Lá em Daniel, no capítulo 1, no versículo 8. Só contextualizando aqui, o povo tinha sido levado cativo, e aí Daniel e Ananias, Misael e Azarias foram escolhidos para estar sendo treinados na cultura dos caldeus, sendo alimentados com a comida do rei, o vinho do rei. Amém? Então, era uma boa coisa para eles. Só que aí no versículo 8, fala assim: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Então, seja fiel àquilo que Deus chamou você para fazer. Seja fiel ao Senhor, mesmo quando coisas boas, o mundo lhe oferecer algo que parece melhor. Amém? Tenha cuidado com as propostas que o mundo pode trazer. Nós precisamos ter cuidado com as propostas que o mundo pode trazer para mim e para você, que parece uma coisa boa. Amém? Mas escolha e decida ser fiel ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Outro ponto. Ser fiel com aquilo que Deus manda nós fazermos. Lá em Mateus, no capítulo 25. Do versículo 14 ao 28. Ele fala assim: porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e assentou-lhes logo para longe. E tendo ele partido, que recebeu 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu.
Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mal e negligente. Sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, a gente vai, né? Glória. E com calma aqui. Tinha um senhor, e ele fala o seguinte: a um ele deu 5, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1. E ele fala o seguinte, no versículo 15: a cada um segundo a sua capacidade. Queridos, aqui a ideia é o seguinte: ele não estava esperando o que recebeu 1 que multiplicasse por 10, nem o que recebeu... Enfim, vocês entenderam. Ele não estava esperando o Senhor aqui não estava esperando que ele fizesse além. Foi segundo a capacidade. Então, queridos, o que Deus dá para mim e para você fazermos, nós podemos fazer. É esperado de nós fazermos, porque Deus conhece a nossa capacidade e sabe que nós podemos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? E aí ele fala o seguinte, que aquele que tinha 5, multiplicou e entregou 5 para o seu senhor. E aí o Senhor disse: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu senhor. O segundo, que tinha recebido 2 talentos, também, ele multiplicou o que ele tinha. Ele disse: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu senhor. Mas aí, a desculpa do que tinha 1 é que está o problema. Mas, chegando também o que receberá 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Se você sabe que eu semeei, que eu colho onde não semeei, deverias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros. A ideia é o seguinte: o servo, ele está dizendo para o seu senhor que ele é injusto com aquilo, quando na verdade o Senhor, ele não é injusto. Quando ele espera que nós multipliquemos aquilo que ele nos deu. Amém? Glória a Deus. E uma das coisas é que, se nós não formos fiéis ao Senhor, vamos ouvir do Senhor: servo inútil. E nós seremos lançados nas trevas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Precisamos ser encontrados fiéis. Amados, glória a Deus e aleluia, porque existe um galardão para nós, por sermos fiéis. Mas sabe, querido, se às vezes a gente está tão assim, misericórdia, não quero servir ao Senhor, não, que venha temor sobre nós, querido, de pelo menos não receber um castigo. Amém? Que venha essa ideia de nós. Querido, se você não faz, porque tem um galardão, que é uma coisa boa, aí tá, coroa no céu. Querido, saiba, fica aí na tua cabeça. Se não vier o galardão, o castigo vem. Nós precisamos ter cuidado com isso. Amém? E uma das coisas que nós podemos dizer é: mas se eu não sei o que Deus me chamou para fazer. Existe algo que cada um deve fazer, mas eu não sei o que é que Deus me chamou para fazer. A gente vai resolver esse problema agora. Abre lá em Lucas.
no capítulo 12. Do versículo 47 ao 48. Ele fala o seguinte: E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer um que muito for dado, muito lhe se pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. É o seguinte: se você sabe o que Deus quer para você... Peraí, deixa eu reformular aqui a frase. Se você sabe para o que foi que Deus lhe chamou para fazer e não faz, será castigado com muitos açoites. Mas se você não sabe para o que você foi chamado, também será castigado. A diferença é a quantidade de açoites. Mas a gente também precisa saber para o que a gente foi chamado. Amém? E como é que a gente sabe para o que a gente foi chamado? Queridos, a gente precisa ter uma vida de oração, uma vida de consagração ao Senhor, para podermos saber aquilo que Deus chamou para fazer, para sermos fiéis ao Senhor. O problema é que muitas vezes a gente não quer ter esse momento de oração, de leitura da palavra, mas a gente precisa, queridos, conhecer e saber o que é que Deus quer que a gente faça, para sermos encontrados fiéis. Amém, querido? Você pode ficar de pé. A gente já está terminando. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos, Pai, que você quer que nós façamos algo. Nós entendemos que você tem algo para nós realizarmos, Senhor. E nós queremos ser encontrados fiéis. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pelos meus irmãos, por nós, Senhor, como corpo de Cristo, entendendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, porque nós vamos entender o tempo e o modo de fazermos a Tua obra, Pai. Nós vamos entender aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, pelo Teu Espírito nos comunicando a como fazer, Pai, ao que fazermos, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós vamos ser achados servos fiéis, Pai. Estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto para você, dizendo que nós estamos prontos e disponíveis para fazer aquilo que você deseja que nós façamos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por você vivificando a sua palavra, Pai. E trazendo revelação e entendimento de que a cada dia, Senhor, e a cada momento nós precisamos ser fiéis. Fiéis, Senhor, fiéis não simplesmente com as nossas palavras, mas fiéis, Senhor, com a nossa atitude, fiéis em obediência a você, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por você nos guiando, Senhor, em fidelidade, por nós sermos mais parecidos com você a cada dia, Senhor. Oh, Pai. Senhor, pode haver momentos em que nós podemos fraquejar, Senhor. Mas você não fraqueja, Pai. Você continua fiel. Obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar na Tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque você é fiel a quem você é. Você não muda, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ensina a sermos como Tu és, Pai. Fiéis. Fiéis à Tua palavra, Senhor.
fiéis ao chamado que você tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade e tua bondade em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.